Bom dia a todos, são 9h05, estamos aqui no momento com 63 pessoas aí na sala, né? Então vamos iniciar. Meu nome é João Paulo Moreira de Mello, eu sou consultor, sou corretor de seguros em Belo Horizonte e sou também presidente do CSPMG, que é o Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais, que é a entidade que está promovendo esse evento. O CSP foi fundado há 10 anos por um grupo de executivos e de seguradora, corretor, assessorias, consultorias que atuam na área de seguros de pessoas. Essa entidade foi fundada à semelhança de outras que existem no país, CVG de São Paulo, que temos aí participantes aí hoje, CVG do Rio, CVG do Paraná, do Rio Grande do Sul, enfim, Espírito Santo e Bahia. São entidades formadas com o único objetivo de desenvolver o mercado de seguros de pessoas. Aí entendido seguros de vida, acidentes pessoais, prestamista, funeral, a área da previdência complementar privada e também a área da saúde suplementar. E, para isso, como é que a gente se organiza? A gente tem as beneméritas, que são as instituições, o CSP conta com as instituições beneméritas honorárias, que é o Sindseg, a Escola Nacional de Seguros e o Sincor, que são as três principais entidades do nosso setor, né? E conta também com as seguradoras, operadoras de saúde, assessorias, corretores de seguros, consultorias, que são empresas que contribuem mensalmente para o CSP com um valor, e esse valor, esses recursos, a gente usa fazendo a disseminação dos seguros de pessoas. Como é que a gente faz isso? A gente faz encontros, faz cursos, treinamentos, workshops. A gente tem feito isso todo ano e esse ano não seria diferente, até fevereiro, quando nós divulgamos o nosso planejamento. Aí veio a pandemia, a gente se reinventou, a gente replanejou tudo durante o mês de março e fizemos a opção por permanecer com as atividades, mas de forma diferenciada, de forma online e utilizando para isso as ferramentas tecnológicas disponíveis. Fizemos em maio um treinamento em parceria com a escola, um treinamento sobre seguro de vida, foi um sucesso. Tivemos, a gente, por questões até didáticas, a gente limitou a 250 participantes e tivemos mais de 300 inscrições. Contratamos também um curso sobre seguros e planos de saúde, que já está contratado, que vai ser lançado amanhã, aliás, hoje ainda, hoje à tarde a gente lança esse curso, para o mês de julho. E, como a gente tinha feito em anos anteriores, a gente criou esse modelo de evento, que é o workshop Conhecer para Proteger, que é a oportunidade da Benemérita falar sobre seus produtos, seus processos, falar de forma institucional para o público que circula o CSP, né? Que são basicamente, na sua grande maioria, corretores de seguros interessados em vender seguros, seguros de pessoas, seguro de vida, seguro de saúde. E, para isso, eles buscam conhecimento. Todos nós sabemos a baixa penetração dos seguros na nossa sociedade e o CSP entende que um motivo principal é esse, falta de capacitação dos agentes que atuam no setor. Nós temos poucos agentes ainda capacitados a oferecer à população os produtos de seguros de pessoas que a gente tem disponíveis no mercado. Então, esse espaço é para isso. A gente conseguiu aí, com o apoio das Beneméritas, para fazer esse evento. Hoje é o último evento dessa série online. Fizemos 9 eventos, com 3 Beneméritas em cada um. A nossa expectativa foi até superada. Hoje, a nossa expectativa é que, com a participação de hoje, a gente ultrapasse aí a barreira de 1.000 participações nesses 9 eventos, e o objetivo é esse. A gente segue um roteiro, cada benemérita tem 20 minutos para falar livremente sobre o que ela quiser, né? E logo depois a gente tem 10 minutos para perguntas e respostas. O Maurício Tadeu, que é diretor do CSP, me ajuda aí na coordenação, ele interage com o palestrante, ele não interrompe, ele deixa o palestrante terminar a fala,
Após os 20 minutos, ele interage com o palestrante, fazendo perguntas. As perguntas devem ser feitas via chat, a gente tem aí o chat, né? Por escrito. O Maurício seleciona e interage com o palestrante. A nossa expectativa é não ocupar mais do que 1h30, 1h40 do tempo de vocês, e eu volto somente no final. Cumpri minha meta aqui, são 9h11, Maurício. Eu estou passando a bola diretamente para o Marco Antônio Neves. Hoje nós teremos o Marco Antônio Neves, que é o presidente do Sindiceg Minas, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal. É uma honra para a gente, Marco, receber você aqui num evento, primeira vez que você participa no evento CSP, é uma grande honra. A gente tem logo depois a Tóquio Marine, aqui representada pela Rosângela Spack, que é uma gerente regional de vida. E, na sequência, eu tenho meu amigo Edson Iria, falando pela Promet. Então, vamos já iniciar. Eu passo a palavra para o Marco. Um bom dia a todos. Eu volto no final. Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia para aqueles que eu não tive a oportunidade de cumprimentar. Como dito pelo João Paulo, eu sou o Marco Antônio Neves, eu sou o diretor regional da Sul América Auto e Massificados, atualmente. Como vocês bem sabem, a Sul América Seguros, a holding, ela vendeu há mais ou menos 8, 10 meses atrás as carteiras ou a companhia de seguros de automóvel massificados para o Grupo Allianz. Então, desde o dia 1º de abril, nós já fizemos a segregação. Então, hoje eu comando a Sul América Auto e Massificados, seguradora essa que hoje opera de forma independente, e essa seguradora que vai ser transferida para o Grupo Allianz. Aliás, aproveitando a oportunidade, a última autorização foi dada pela SUSEP na segunda-feira, ontem. Então, em breve, a gente vai estar falando com todos vocês sobre a conclusão dessa negociação e como fica daqui para frente. Como dito também pelo João, e no mês de fevereiro nós tivemos as eleições no Sindiceg, são 8 sindicatos no país, sindicatos esses ligados à federação, a CNSEG também, e essa reformulação que ocorreu começando pelo FENSEG, vindo para a CNSEG e depois nos sindicatos regionais, nós tivemos um grande estudo feito por uma consultoria externa, eu não participei desses trabalhos, isso foi comandado pela FENSEG, e isso gerou toda uma mudança estrutural nos sindicatos regionais. Então, os 8 sindicatos que estão operando hoje no Brasil, representando todos os estados da federação, esses sindicatos tiveram todo o modelo revisto e alterado. Até então, cada região tinha o seu regimento, as suas regras locais de trabalho, isso era bem regionalizado. E agora, depois desse estudo que foi feito, até buscando sinergias e buscando fazer com que a CNSEG e a FENSEG se fizesse mais presente, inclusive nas pontas, se fez uma reformulação total. E hoje nós temos um regimento que ele é totalmente, um estatuto que ele é totalmente unificado, Brasil inteiro. Isso trouxe muita modernidade para os sindicatos, onde a gente passa a trabalhar com uma governança, a gente passa a trabalhar de uma forma mais centralizada, de uma forma uniforme, e a ideia é que a gente possa trazer mais informações em tempo real para todos vocês nas regiões que a gente representa. Lembrando que o Sindiceg Mineiro, ele abrange os estados de Goiás, do Mato Grosso e o Distrito Federal. Um minutinho, deixa eu colocar aqui a minha apresentação. Então, todos veem? Está nítido? Ok. Então, vamos lá. Então, falando um pouquinho sobre o sindicato, né? O sindicato ele busca reforçar, por meio de ações e campanhas, o seu papel de representação propositiva, presente, acima de tudo, com foco nos interesses do segmento da sociedade e do país. As telas mais importantes, na minha maneira de pensar, são essas, né? Então, nós tivemos tudo isso revisado. Então, a missão do sindicato é representar perante a sociedade e as autoridades constituídas os legítimos interesses do mercado segurador, tendo sempre como foco o desenvolvimento do nosso país, da nossa companhia,
da nossa economia e do nosso cimento. Os valores que a gente vai buscar com muito afinco: ética, credibilidade, comprometimento, transparência, sustentabilidade e respeito. Essa visão ela passa para ser para o mercado segurador uma representação capaz de apontar novos caminhos. Para as nossas associadas, um apoiador incondicional das boas práticas para a sociedade, uma referência em ações de responsabilidade social, educação e cidadania. E para a nossa comunidade, um agente de transformação e desenvolvimento. Aqui é como eu comentei com vocês, o que se busca é uma sinergia organizacional. O objetivo é promover a maior sinergia entre FENASEG, CNSEG e os sindicatos regionais, fortalecer a representação institucional e a imagem do setor segurador, em consonância com o planejamento estratégico da Confederação, otimizar recursos e eliminar a superposição de esforços. Isso ocorria pelo fato de cada sindicato ter a sua, vamos dizer assim, independência, e os estatutos foram sendo modificados ao longo dos últimos anos. Então, quando se parou para avaliar, cada sindicato trabalhava numa linha, numa orientação. E o que se fez agora foi exatamente centralizar, buscando essa sinergia. E o sindicato passa a ter uma função bastante estratégica para a FENASEG e para a CNSEG. No que tange, a gente está conseguindo levar não só para as nossas associadas, mas para o mercado como um todo, e principalmente para a sociedade, a nossa instituição, que é o seguro. Então, diretrizes nacionais, elas estabelecem os princípios a serem adotados pelas entidades integrantes do sistema sindical patronal de seguros, quais sejam os sindicatos regionais e FENASEG. Lembrando que o SINDISEG é um sindicato patronal, representa as companhias de seguradoras associadas, não é todo o mercado, são as companhias associadas. Eu vou depois mostrar para vocês. Os pilares que a gente passa a trabalhar: as associadas, sociedade em geral, relacionamento com o mercado, comunicação social e as autoridades públicas. Então, hoje, nós aqui nas nossas regiões temos estas associadas, abrange aqui boa parte do PIB do mercado segurador nacional e regional. É importante aqui dizer que nessa mudança que ocorreu também na área trabalhista, nas questões sindicais, tivemos uma modificação bastante acentuada, aonde esse sindicato, as pessoas deixaram de contribuir. Então, mais do que nunca, você ter as associadas participando dos sindicatos nas regiões é de suma relevância, porque são elas que mantêm, que custeiam todo o processo. Então, obviamente que o sindicato ele é um braço de todas as associadas. Então, as associadas, o sindicato trabalha com as comissões permanentes, que são órgãos técnicos criados pelo próprio sindicato, com a finalidade de discutir e promover as atividades relativas a diferentes áreas do seguro. Fazendo uma parte aqui nessas comissões, aqui algumas pessoas que já estão no mercado há mais tempo sabem que eu já participei do SINDISEG há uns 10 anos atrás, aproximadamente. Já tive a oportunidade de dirigir essas comissões naquela oportunidade, e essas comissões vieram sendo modificadas, sendo reforçadas ao longo dos últimos anos. E aqui é um dos trabalhos que a gente pretende dar uma força, trabalhar com mais afinco, ter pessoas boas nessas comissões, para que a gente possa realmente e efetivamente desenvolver o mercado regional. A gente tem muitos temas que o nosso mercado tem uma vantagem em relação aos demais, que é exatamente, a gente não tem um dia igual ao outro, a gente tem muitas modificações, o mundo muda constantemente, a gente também, é só vocês olharem para o momento que a gente passa. Então, essas comissões, elas têm uma importância muito grande, porque elas discutem e devem discutir nos âmbitos de atuação do sindicato todas essas atividades e todas essas situações. Então, nós temos aqui a Comissão Técnica de Seguro de Ramos Elementares, a de Benefícios, a Intersindical de Seguros e Comissão de Relação com o Mercado. Eu, atualmente, antes de assumir a presidência do SINDISEG, meu único trabalho até então no SINDISEG era na Comissão de Ética.
eu sou um dos fundadores. Essa comissão agora a gente precisa rever, dado que a gente tem aí na prateleira do mercado essa questão da autorregulação. Então, se isso efetivamente for para frente, é uma coisa que a gente precisa e vai precisar rever. Então, nós temos a Comissão Especial de Assuntos Jurídicos e Fiscais, mais do que importante, porque isso aqui exatamente consegue avaliar todo o regramento do mercado, isso então para a gente tem muita relevância, e essa comissão do SyndiLab de Inovação e Tecnologia, que mais do que nunca também é uma comissão que a gente precisa ter um trabalho bastante forte, porque, como vocês bem sabem, o mundo tecnológico ele é muito dinâmico e as inovações ocorrem a cada dia e a gente precisa estar acompanhando. Então, eu vou falar um pouquinho do que foi feito até agora, rapidamente, né? Eu vou mostrar algumas telas para vocês e depois eu vou falar um pouquinho o que a gente pretende fazer. Então, nós tivemos ciclos de palestras que foram feitos durante os exercícios passados, né? Então, a gente tem alguns informativos estatísticos que a gente começa a mostrar dados do mercado. O Sindiceg teve a iniciativa de banco de currículos. Eu, inclusive, enquanto seguradora, já tive a oportunidade de participar, mas acho que ele pode ser mais ativo. Nós temos aqui uma estrutura bastante interessante na Afonso Pena, que são espaços de coworking e auditórios e salas de reuniões que podem ser usadas pelas associadas. Então, tem muita gente que vem visitar Belo Horizonte, Minas Gerais, e ele pode e deve utilizar esses espaços do Sindiceg. Nós estamos e vamos fazer uma revisão em todo a nossa ferramental de mídia, para que as reuniões de vídeo possam ocorrer da melhor maneira possível. A sala é bastante adequada lá no Sindiceg, quem não conhece está convidado a conhecê-lo. A gente tem um clipe eletrônico, várias pessoas, acredito eu, que recebam, e esse clipe que a gente pretende aumentar a sua importância. E aqui eu já faço um pedido para todos vocês, aproveitando a oportunidade. Nós temos um trabalho muito bem feito pela assessoria de imprensa do Sindiceg, e a gente está presente nas mídias sociais, mas a gente precisa que vocês ajudem a subir todas as postagens que a gente faz. Algumas pessoas curtem, mas se a gente pudesse compartilhar, isso vai chegando cada vez mais na nossa sociedade. Isso é que é importante. Então, como disse, a gente tem uma assessoria de imprensa, a gente investe nessas comunicações sociais, a gente precisa, obviamente, estar atualizando e melhorando todo esse processo. Nós tínhamos até então esse jornal Seguro em Pauta, que é um jornal impresso. A minha ideia é extinguir esse jornal, já que, dado que a gente tem um jornal de forma eletrônica, então não faz sentido a gente continuar investindo no jornal, mas foi uma ferramenta bastante utilizada até então. A gente tem o Pauta em News, que ele é exatamente o que é feito de um e-mail eletrônico, feito a cada 15 dias, que é disparado para toda a nossa comunidade. Então, aqui alguns exemplos de mídia social, de algumas iniciativas e postagens que o Sindiceg tem feito, abordando os vários temas, acompanhando datas importantes, apoiando alguns projetos, e isso a gente precisa cada vez mais fomentar, né? Em relação à sociedade, a ideia é a gente criar, propagar e fortalecer a cultura do seguro através de várias iniciativas. Eu vou destacar uma das que eu tive a oportunidade de acompanhar no seu começo, e ela teve um bom desenvolvimento nos últimos anos, que é exatamente o que está sendo chamado de geração do seguro. Destacando aqui os dois pilares do processo, que é o seguro na escola e o seguro na universidade, né? Então, isso aqui visa exatamente levar para os jovens do ensino médio fundamental o que é o seguro. Obviamente, na minha maneira de pensar, isso foi uma ação muito bem acertada na época, aonde você leva exatamente para o cidadão que começa a ser formado no ensino médio, no fundamental, o que é seguro.
para que ele comece a ter um conceito e principalmente uma consciência de seguro. Quando a gente olha para o consumo de seguros perante a sociedade, a gente percebe que o que falta é cultura. Então, à medida que a gente chega na escola e começa a levar para esse menino, para esse futuro cidadão, o que é o nosso processo, a nossa indústria, com certeza lá na frente a gente vai estar formando um formador de opinião e um consumidor de seguros. Os números são bastante interessantes, mais de 91 mil alunos inscritos, mais de 41 mil redações entregues, mais de 3.500 oficinas realizadas e 360 escolas participantes. O seguro na escola ele é realizado por profissionais educadoras, que elas realizam as oficinas nas próprias escolas. E isso conta com o apoio da Secretaria de Educação aqui do Estado. Na faculdade, isso é um programa mais recente, nós tivemos 1.400 alunos participantes, 5 universidades inscritas, 7 palestras realizadas em 3 estados. Eu acredito aqui que a gente tem um espaço, a gente precisa, obviamente, e é o que a gente vai fazer tão logo a pandemia permita, reavaliar todo esse processo e ver o que a gente pode estar melhorando. A gente tem esse programa de trânsito seguro, que ele visa exatamente estar contribuindo com a sociedade com informações sobre o trânsito, como se prevenir, enfim, são atitudes mais voltadas para a sociedade. O Sindiceg apoia essa ONG, que ela acolhe animais, acolhe e cuida de animais que são vítimas de acidentes em rodovias, tráfico, maltratos e por aí vai. Uma iniciativa bastante interessante também. Com relação à sociedade em geral, são essas as publicações que o Sindiceg vem fazendo. São pílulas que são postadas em todas as mídias, e aqui novamente peço o apoio de todo mundo para que a gente possa fazer com que isso chegue na sociedade. Em termos de responsabilidade social, que é uma coisa de extrema relevância, que o sindicato precisa e deve apoiar, a gente tem algumas ações solidárias, como foram feitas recentemente para essas entidades, que a gente acabou apoiando. Em relação do mercado, com relação ao nosso mercado, a gente tem o programa parceiro, então, onde é apoiado essas ações, campanhas, eventos, desenvolvido pelas entidades, como, por exemplo, os próprios Sincor. Em termos de relacionamento com o mercado, são todas essas as associações que a gente se relaciona, isso é uma coisa já estabelecida no sindicato. A gente tem um braço que deve se relacionar com as autoridades de mercado, como exemplo aqui em Minas Gerais, o Pátio Seguro. Isso foi desenvolvido com o apoio do Sindiceg, junto da Polícia Civil, que é um pátio que acredito que vocês conhecem. Quando o veículo ele é recuperado, ele é encaminhado para esse pátio com toda a segurança e a autoridade tenta identificar o proprietário e faz a entrega do veículo. Então, essas são as autoridades que a gente deve se relacionar, enfim. E para terminar, tentando aí, atender o meu tempo, o que eu gostaria de dizer para vocês, que obviamente eu assumi o sindicato agora em fevereiro, logo em março a gente já teve essa situação de pandemia, então a gente está se organizando, tentando se organizar da melhor maneira possível. Como vocês podem observar, eu estou aqui mostrando o que foi feito até agora. Obviamente que tem muito mais coisa, mas a gente passa hoje por um momento de estar reavaliando todas as iniciativas do sindicato. O que a gente pretende é estar muito em linha com os pilares que hoje vão conduzir as nossas ações, que são esses aqui. Nós temos hoje e estamos criando algumas governanças no sindicato regional. Temos a governança da CNSEG, da FENSEG. Hoje temos um colegiado que avalia todas as nossas iniciativas, e a gente tem esse colegiado também aqui em Minas Gerais. A ideia é estar fortalecendo isso. As decisões do sindicato mineiro hoje, sobre minha liderança, elas vão passar por um colegiado. Eu, de maneira alguma, vou tomar
decisões autocráticas aqui dentro do Sindiceg. A gente conseguiu montar uma chapa bastante relevante. Temos o Ângelo, da HDI, e o Ricardo Zuri, da Allianz, como vice-presidente. Temos o Pablo, da Bradesco, como um dos diretores executivos, a Andréa, da Tóquio, também está conosco, o Rogério Gebim, da Zurich. Temos a Porto Seguro também participando conosco neste processo. A gente vai estar informando para vocês, o Sérgio faz parte junto conosco, fechando aí a presidência, vice-presidência, os diretores executivos. Depois nós temos a Viviane, o Sérgio Prates e o Marcelo da Sompo como nossos conselheiros, e temos os substitutos, Marcos Roseto, nós temos o Wesley da Tóquio, que também nos ajudam aqui no Sindiceg. Então, posteriormente, a gente vai estar mostrando para vocês e falando um pouquinho. Nós estamos preparando um documento para poder mostrar para vocês quem faz parte do Sindiceg conosco, todo esse quadro que foi eleito recentemente e que agora vai fazer parte da condução dos negócios do Sindiceg. Então, mais uma vez, o que eu gostaria de destacar, a gente hoje passa por uma reanálise de todas as ações que foram realizadas. A minha pretensão, junto com o nosso colegiado e com o nosso time do sindicato, é exatamente estar mantendo o que foi muito bem feito e tentar melhorar da melhor maneira possível. Todos vocês são muito importantes no processo e estão convidados a nos seja dando sugestões. Queria também, para finalizar, falar um pouquinho do time que a gente tem hoje no sindicato, formado pela Cláudia, o Zé Augusto, a Daniele, o Maurício e a Gislene, que tocam de maneira exemplar e conduzem todas as ações do sindicato, ao qual eu tive a oportunidade de ter uma interação maior agora, nesses últimos meses. Eu não tinha essa proximidade e pude perceber o quanto são envolvidos e o quanto conhecem esta atividade. O sindicato não é tão... As atividades desenvolvidas não são tão simples como a gente imagina. Eu mesmo não tinha essa visão, essa amplitude de tudo aquilo que o sindicato pode e deve fazer, não só para as associadas, não só para o mercado, mas principalmente pela sociedade. A gente também tem uma assessoria de imprensa que é suportada pela Sônia, que também desenvolve um trabalho excelente. Eu estou aqui aproveitando a oportunidade também para reconhecer tudo que tem sido feito até então. Então, o que eu espero, finalizando a minha fala, é somar, é trazer para o mercado um olhar de mercado, um olhar de como a gente consegue difundir de uma forma mais rápida os nossos conceitos, a nossa atividade, a nossa indústria do seguro no nosso meio, ok? Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade e mais à frente, aberto para perguntas. Obrigado, pessoal. Marco Neves, está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Parabéns aí pela apresentação, brilhante resumo que você fez aí ao longo da história do CSP. Já fez 70 anos, é isso? 70 anos. O sindicato completou agora, bem lembrado. De 70 anos, né? 70 anos, exatamente. Muito bem, parabéns aí pela sua pontualidade, você foi brilhante aí também no seu tempo. Tá? Eu tenho algumas considerações aqui para aproveitar esse nosso encontro. Primeiro, quando você mostra aí o Educar para Proteger, a cultura do seguro, esse foco que nós temos aí na disseminação da cultura do seguro, muito importante relembrar toda essa passagem aí, eu, João Paulo, Gilmar, que estamos aqui nessa sala, participamos ativamente dele, então a gente se sente muito orgulhoso disso. E cada vez mais temos que incentivar essa levada aí de educação para a população. Eu queria te perguntar duas coisas em relação a isso. Primeiro, existe um projeto no Ministério da Educação relacionado à educação financeira, levar a educação financeira para as escolas. Eu acho que esse é um gancho interessante para a gente aproveitar para desmistificarmos definitivamente a questão da previdência privada no Brasil. O sindicato tem pensado em algumas ações nesse sentido, nessa direção, e o que fazer para efetivamente melhorar, aumentar essa nossa cultura através de todos os agentes que trabalham nesse mercado e as pessoas que estão nessa sala, porque, de fato, o sindicato tem feito um trabalho muito legal de informar questões de prevenção, segurança, trânsito,
Como a sociedade pode ajudar? A sociedade que está aqui presente pode ajudar na disseminação disso. São essas duas considerações para ele. Depois eu tenho uma pergunta mais espinhosa aí, que você deve se lembrar o que é. Vamos lá. Bom, primeiro sobre isso. Veja só, aí eu vou ter que falar um pouquinho da Sul América, a Sul América anterior, que até então eu trabalhei, como disse para vocês, até abril. E a Sul América que hoje fica com benefícios. Sul América recentemente adquiriu 25% da Orama, que é a segunda maior plataforma digital do mercado segurador, do mercado de investimentos, né? Ela pede hoje para a XP, que é a maior. E a estratégia da companhia, a Porto também tem esse trabalho, acredito que outras companhias da mesma forma, isso conversa muito com as questões de previdência, né? A previdência nada mais do que é um investimento, e é onde você precisa ter um conhecimento mínimo para poder ofertar melhor o produto para o teu cliente. Talvez a gente não tenha tido muito sucesso na distribuição via corretores de seguros, porque a gente precisa gerar esse conhecimento para o nosso distribuidor. E a nossa surpresa, a gente desenvolveu uma estratégia que já tem 1 ano, de estar começando a levar para o corretor. A estratégia da Sul América é exatamente pregar, né? A XP hoje tem 4.000, 5.000 agentes de investimento e chegou no tamanho que chegou. Levando, desmistificando para o consumidor final que você não precisa estar num banco para ter um investimento melhor e seguro e pagando muito menos, utilizando os meios digitais. Exatamente mostrando para o cliente, tirando esse paradigma da segurança de um grande banco. Então, eles conseguiram fazer isso de alguma forma, a Oraman também, e a nossa ideia é o seguinte: se eles têm 4.000 agentes de investimento que começam a vender previdência e começam a tomar negócio dos corretores, por que a gente não capacitar 32.000 corretores que tínhamos lá na Sul América para vender investimento? Então, essas são iniciativas. Aí eu sei que a Porto tem uma iniciativa parecida, já desenvolveu uma ferramenta muito bacana para isso também. Então, o que eu acho que é o caminho? O caminho é a gente começar a capacitar o corretor, levar para ele esta possibilidade. É mais um produto que ele pode ofertar para o teu cliente, fidelizar o teu cliente e, ao mesmo tempo, a gente desenvolver esta modalidade dentro da nossa sociedade. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa olhar para a nossa distribuição, para que ela possa ser cada vez mais... Você acha que o Sindiceg pode contribuir nisso? Pode e vai contribuir. A gente tem algumas pessoas que conhecem bem esse assunto no mercado. Eu já andei conversando com elas para que a gente possa, dentro até mesmo do espaço do Sindiceg, talvez usando ferramentas, olhando junto da escola. A escola tem iniciativas muito boas e vai começar a usar uma ferramenta maravilhosa que me foi apresentada recentemente, e a ideia é a gente levar esse conceito para lá. A gente tem pessoas muitíssimo capacitadas aqui em Minas Gerais que podem e vão nos ajudar a levar isso. Maravilha, Marco. Uma outra coisa, existe um certo preconceito em relação à divulgação no mercado da sinistralidade dos produtos, da forma de indenização, dos valores indenizados. Você é a favor da divulgação desses números de forma transparente para a sociedade ou não? Eu sou, claro que sou, porque o que ocorre? Isso aqui é uma opinião do Marco Antônio, ok? Você está me fazendo uma pergunta direta, esta é a minha opinião. Eu te confesso que é mesmo porque, como disse, cheguei agora no Sindiceg, você tem um monte de regramento que a gente é obrigado a cumprir. Obviamente que ainda estou aprendendo a função, a pandemia nesse ponto atrapalhou um pouquinho, mas na minha maneira de pensar, a gente vende um produto intangível para o segurado, um papel, uma promessa de atendimento futuro. Se a gente não divulga o que a gente devolve para a sociedade, você vai ter índices aí 25%, 28% da frota segurada, 10%, 12% das residências seguradas. Então a gente precisa divulgar. Então quando eu peço para vocês multiplicarem as publicações na mídia, nas redes sociais, são todos os assuntos, e esse é um assunto de extrema relevância. Eu acho que a gente divulga, o mercado divulga, mas de uma maneira tímida. Eu me comprometo com você aqui a explorar maior e melhor esse assunto junto à CNSEG, para ver se a gente consegue, de uma forma didática, de uma forma periódica, estar divulgando esses números. Concordo com você.
Maravilha, Marco. Para finalizar, vamos falar um pouquinho da 382, né? 382, que veio aí em março e que vigora a partir de amanhã sobre a questão do comissionamento transparente informado pelo corretor ao segurado, que a CNSEG, através de uma live que eu assisti, você também estava presente, juntamente com os presidentes da Bahia, do Norte e Nordeste e de São Paulo, em que o Márcio Coriolano foi claríssimo em dizer que as seguradoras não iriam gravar a comissão na pólice. Essa era uma obrigação que está da resolução que estava a cargo do corretor de seguros. Eu queria, por favor, o seu posicionamento sobre isso para os corretores. Obrigado. Bom, veja só, eu agora vou falar em nome da Sul América Auto e Massificados e não em nome do sindicato. O sindicato ele é associativo, como vocês viram, tem uma centena de companhias que são associadas aqui do sindicato, e devido à falta de prazo, eu diria assim, ou a rapidez que a gente teve que colocar essa circular no ar, e ela não é uma circular que fala apenas dessa questão de comissão. Ela, para quem teve a oportunidade de ler, e quem não teve, eu convido a entrar no Google, circular 382 SUSEP, dá uma lida, que é para vocês também entenderem o tamanho do regramento que a gente precisa e precisou colocar em vigor no espaço de tempo pequeno, enfrentando uma pandemia, tendo que reinventar todo o processo de atendimento, e aqui vai um elogio a todos os corretores de seguro, principalmente pela rapidez que adotaram o regime home office, para quem teve a oportunidade de fazê-lo, pela rapidez, pela tranquilidade, pela segurança que a gente conseguiu passar para o mercado consumidor através de vocês, quando essa pandemia se instalou e todo mundo teve da noite para o dia que fechar os seus escritórios. Né? Então, e eu também quero fazer uma ressalva aqui, Maurício, antes de completar a resposta. No ano passado, nos eventos do Sincor, eu participando pela Sul América, a minha apresentação ela falava de inovação. E, obviamente, que cada canto que a gente ia falar de inovação, você tinha muitos obstáculos, alguns corretores colocando obstáculos que é natural. Essas ferramentas evoluem muito rapidamente. O que essa pandemia trouxe? As pessoas tiveram que fazer a mudança. As pessoas tiveram que aderir às ferramentas. Então a gente começa a perceber, muita gente que experimentou a ferramenta, começa a perceber que dá sim para a gente desenvolver as nossas atividades usando a ferramenta. Ela jamais vai substituir o trabalho que o corretor faz, que é humanizar a venda, que é humanizar o contato. Isso é insubstituível. Isso é que dá longevidade para a atividade. Mas a gente precisa usar essa ferramenta, como um colega disse aí no início, pô, estou tendo a oportunidade de ver um monte de gente ao mesmo tempo. Então, reuniões, alguns assuntos de mais urgência, a gente pode usar essas ferramentas. O back-off da seguradora pode ser feito assim, sem nenhum problema. Né? Então, voltando para circular, a gente teve que fazer muitas adaptações, isso foi muito corrido. As companhias começaram a informar ontem. Eu tive notícia de 2 companhias já informando como é que elas iam proceder. A FENSEG, a FENACOR, ela encabeçou toda essa análise e discussão da circular junto à superintendência, né? Vocês devem estar acompanhando. A FENSEG fez a mesma coisa, os sindicatos se apoiam na FENSEG, os sindicatos vão traduzir aquilo que a federação nos recomenda. Então, como disse o Márcio Coriolano naquela oportunidade, as companhias não vão, pelo menos é a recomendação dele, não iriam grafar nas apólices o ganho do corretor. Isso vai na proposta. Essa informação a companhia de seguro tem que passar para o corretor de seguro. Quem deve gerar a informação para o cliente final é o corretor de seguro. Falando então de Sul América Auto e Massificados, a gente mandou para os corretores ontem, por volta de 19 horas, foi o mais rápido que a gente conseguiu fazer, mandamos a nossa circular dizendo como a Sul América vai proceder, e nós vamos proceder exatamente dessa forma. Toda vez que vocês entrarem no cálculo, foram acrescentados alguns campos, onde você vai ter descrito quanto que você ganha naquele negócio. Né? E essa informação a ser passada para o cliente final, ela cabe ao corretor e não à companhia. Obviamente, Maurício, então, respondendo enquanto Sindiceg, cada companhia vai adotar
o seu formato, mas a orientação é essa, ok? Ok, Marco, muito obrigado aí. Nós estamos com o tempo esgotado. Muitos elogios aqui à sua apresentação e o desejo de uma gestão profícua aí da nossa parte do CSP e a expectativa do público é que o Sindiceg, com a sua liderança lá e toda a equipe que está lá, de fato, traga as inovações necessárias para o mercado, ok? Sucesso aí. De novo, obrigado. O sindicato está de portas abertas. Nós precisamos do apoio de todos vocês. O sindicato só existe se vocês participarem. Então, aqui o meu apelo é para que vocês nos ajudem com ideias, com as críticas. Através delas é que a gente vai conseguir melhorar e fazer com que o sindicato cumpra o seu papel efetivamente no mercado. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez, Marco. Passamos a palavra agora para a Rosângela, especialista da Tokio Marine, na área de seguro de pessoas. Por favor, Rosângela, um prazer revê-la. Boa apresentação aí para você. Obrigada, Maurício. Bom dia a todos que participam deste encontro, as entidades aqui representadas, nossos parceiros, corretores de seguros, as assessorias, os colegas seguradores e todo o time da Tokio Marine que nos prestigia nesse encontro. Em primeiro lugar, saber se todos estão bem, se estão se cuidando dos seus e cuidando dos outros. Afinal, esse é o nosso papel em todos os sentidos, que agora fica ainda mais evidente. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao CSP Minas Gerais pelo convite e parabenizar pela atitude de dar sequência ao planejamento desse importante workshop apenas de um modo diferente, demonstrando assim também a capacidade de se adaptar ao novo. Pode ter certeza, João Paulo, que a visibilidade do CSP Minas Gerais ficou muito maior, não só no estado, mas tenho testemunho aí de muitos parceiros participando aí em todo o Brasil. Quero agradecer também a diretoria de Minas Gerais, a Tokio Marine, capitaneada pela Andrea Padovani, por me ceder generosamente esse espaço junto ao CSP de Minas Gerais, proporcionando assim a minha apresentação na região, que seria feita de modo presencial, e estamos aqui hoje, eu aproveito essa oportunidade então. Eu sou Rosângela Spark, eu trabalho com seguro de pessoas há 24 anos e 12 deles na Tokio Marine. E desde janeiro desse ano, eu assumi a Regional 2 de Vida. Essa regional ela foi criada, capitaneada pelo nosso diretor da área de vida, o Marcos Kobayashi, com o objetivo de trazer a área de vida mais próxima das regiões, das sucursais, dos corretores, das assessorias, com ações muito coordenadas, e dividimos o Brasil em dois. A Regional 2, que eu fiquei responsável pelas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e a Grande Minas Gerais, e o meu parceiro, Gustavo, ficou responsável pelas regiões de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, no canal Varejo e no canal Corporate, em todo o Brasil, assim como afinidades e outros canais especiais. Então, esse investimento da companhia em pessoas só reafirma a importância do capital humano, a importância da presença, independente do modo que ela se dê. Mas a Tokio Marine Vida estará ainda mais próxima de vocês em todas essas regiões, através dessa nova estrutura de regionais. Feita essa apresentação, também dizer que essa estrutura foi uma conquista de alguns anos de trabalho já, que o Marcos Kobayashi vem liderando com o time de especialistas de vida em todo o Brasil, e hoje nós vemos o reconhecimento tanto interno da Tokio Marine, quanto do mercado, de que somos sim uma companhia especialista em vida dentro de uma companhia generalista. Isso nos deixa muito satisfeitos em poder atender também os nossos parceiros, unindo com todos os ramos que a Tokio Marine oferece. Agora eu vou subir aqui a apresentação que eu preparei pensando
em dividir com vocês algumas coisas e fazendo algumas reflexões, eu cheguei em um tema chamado reversão de tendências. E nós vamos entender um pouquinho sobre o que tem acontecido no nosso dia a dia. Só peço ao Maurício que me sinalize se já está na tela, por favor. Já está sim, Rosângela. Ok, vamos lá. Reversão de tendências, por quê? Porque é impossível a gente falar de algo sem abordar o cenário que se apresenta, o cenário de pandemia. O coronavírus, ele chegou na nossa sociedade sem pedir permissão e ele traz cenários opostos. Eu vou fazer uma breve reflexão sobre alguns desses cenários. Se de um lado nós temos a distância, do outro lado nós temos a proximidade. Muitos aqui já falaram o quanto a distância ela é física, o isolamento ele é físico, mas não de contato. E como a gente observa que esse contato aumentou? E o nosso setor tem essa oportunidade, o nosso setor de prestação de serviços, ele teve um menor impacto justamente por essas adequações que são possíveis. Como o Marco comentou um pouco antes nós tínhamos a opção de fazer isso, mas não era obrigação. E agora, diante da situação, nós somos obrigados e estamos experimentando coisas novas e vendo o quanto elas podem ser favoráveis ao nosso trabalho. Se de um lado nós temos a destruição, sem dúvida, não há como negar, de outro nós temos a construção. Aqui eu faço a analogia com um edifício que já vinha apresentando rachaduras e sinais de necessidade de reforma e, de repente, caiu. E quando ele caiu, não há como negar, precisamos construir. E assim, todos estão se reinventando e construindo esse novo, que, por sinal, pode ser muito melhor do que o antigo, que já vinha com essa necessidade de reforma. Se de um lado nós temos a crise, de outro lado nós temos a oportunidade. Muito se fala sobre isso, mas podemos olhar para o passado de algumas experiências. A internet, por exemplo, ela foi criada e foi uma grande oportunidade em um momento de crise. Foi na Guerra Fria, nos anos 60. Né? Nós vemos aí quantas coisas novas já surgiram durante a pandemia, quantas atividades têm sido destacadas, reinventadas. E, claro, a crise existe sim para alguns setores e talvez realmente demore a voltar esse crescimento em alguns deles. Se de um lado nós temos o emprego, do outro lado nós temos o trabalho. Essa relação ela já vinha mudando. Já é de 40 milhões de empregados contra 70 milhões de profissionais liberais. Essa relação deve ser maior ainda daqui para frente, mas isso não significa que não haverá renda. Haverá renda e haverá a necessidade de uma proteção maior de benefícios que não são concedidos pelo governo, devido ao trabalho informal, ao trabalho de profissionais liberais. Se de um lado nós temos o pessoal, do outro lado nós temos o virtual. É claro que o pessoal é importante e continuará sendo, mas o virtual tem trazido várias reflexões positivas, principalmente com relação ao cliente. O cliente, ele está tendo uma atenção maior aos assuntos. Se pensávamos há pouco tempo atrás sobre visita presencial, os clientes já vinham descartando essa possibilidade e quando recebiam, muitas vezes não davam a devida atenção ao assunto que você levava. E hoje, quando você agenda uma reunião, um treinamento, você percebe essa atenção dedicada àquele assunto. Isso aumentou muito a produtividade de todos os lados. E por que esse cenário é tão favorável? Porque, como o Olívio comentou no início, porque hoje nós estamos preparados. Nós temos um país 70% conectado. Mais de 150 milhões de pessoas utilizando a internet no Brasil. Já chegou na área rural, já chegou nas classes D, E, e
o ensino à distância, por exemplo, vai proporcionar muito mais acesso do que já temos. Então, a gente entende, concluindo essa reflexão, que a pandemia ela foi um acidente de percurso, ninguém esperava e nem desejava, mas a gente tem que ver que ela acelerou uma mudança que já vinha acontecendo. O crescimento do seguro de vida, por exemplo, ele já vinha acontecendo nos últimos anos. O que mudou rapidamente foi o comportamento das pessoas diante disso, diante de um risco certo que está acontecendo e de um risco muito mais próximo. E quando se tem o risco, se tem o medo. E quando se tem o medo, se tem a busca por proteção. A veiculação, a publicidade que nós vemos todos os dias, ela também impulsiona essa conscientização do indivíduo e vem criando essa demanda. Então, é nosso papel, sim, conscientizar e dar toda a atenção a esse momento de que não são apenas X mil vidas perdidas por dia, são milhares de famílias impactadas pela falta de uma proteção, sem uma perspectiva financeira do amanhã. Importante, então, que tudo isso é uma reversão de tendência, que vem reorganizando as prioridades de proteção e mostrando que o cenário do seguro de vida, seguro é muito mais promissor, tanto durante quanto pós o Covid. Eu vou compartilhar aqui com vocês algumas coisas que não foram criadas agora. A Tokio Marine, ela já vinha, assim como o mercado, se preparando para um momento que nos encontros, como o Marco Neves comentou, nos simpósios, nós falávamos desse cenário daqui a 5 anos. E, de repente, esses 5 anos chegaram em algumas semanas. Então, um dos programas que a Tokio Marine já tem há mais de 5 anos é o programa de capacitação online. Mais de 5 anos, nós disponibilizamos uma agenda de treinamentos no portal do corretor, que ele pode assistir ao vivo ou ele pode assistir à gravação. Eu coloquei aqui para vocês a programação de julho, para que vocês percebam que tem módulos muito relevantes, produtos diferenciados, que é importante que o corretor invista, né, que as pessoas invistam nesse conhecimento. Eu coloquei também uma tela para comentar a nossa grata surpresa e que também remete à reversão de tendências, que foi o nosso recorde de público em treinamento do produto Vida. Foram mais de 2.000 inscritos e quase 1.200 participantes. O Eduardo Coelho em São Paulo, na nossa área de treinamento, e a Márcia, a nossa especialista que fica aí em Belo Horizonte, porque nesse modelo não há distância. Então, se complementa o trabalho em qualquer lugar e esse recorde, ele traz realmente essa conclusão de que estão reorganizando as prioridades. O mercado está reorganizando. No passado, não muito distante, quando nós fazíamos algum convite para treinamento de vida, o quórum era muito pequeno. Tratando-se de uma seguradora generalista, algumas vezes a gente pegava carona num treinamento de automóvel para ter um quórum maior de participantes. Para vocês verem o quanto o tema seguro de vida não se tinha a atenção que se tem hoje. Então, esse é um dos programas que a Tokio Marine tem para os corretores, para a capacitação. Uma outra ferramenta que já existe também há mais de 3 anos, que é o aplicativo Nosso Corretor. A Tokio Marine colocou na palma da mão dos corretores essa mobilidade para que eles possam fazer negócio aonde quer que estejam. Não é só cotação ou consulta, é a efetivação, a transmissão de negócios, de vida, de auto e outros produtos. Muitas vezes você está diante da oportunidade em um cliente, às vezes em um momento informal, e esse aplicativo traz essa possibilidade de aproveitar o momento e atender o seu cliente de modo online. Outra ferramenta que já existe, também há mais de 2 anos, é a ferramenta chamada Oportunidades Vida.
Isso facilita muito o que se fala tanto, que é o cross-selling. Como fazer o cross-selling? Então, a Tokio Marine já investiu e deixou pronto para o corretor um sinalizador na primeira página do portal, onde ele tem ali oportunidades de novos negócios. E a seguradora apresenta as cotações de vida pré-prontas para os clientes de automóvel que quitaram o seu seguro de automóvel ou quitaram a primeira parcela quando ele é mensal. Isso por quê? Uma pré-cotação, porque a venda ela depende do corretor. Então, o nosso papel é sinalizar e deixar tudo muito pronto, muito fácil para o corretor pegar essas oportunidades e aí sim fazer o que faz a diferença, que é a venda sob medida. Entender realmente a necessidade que aquele cliente tem de proteção, adaptar essa cotação e efetivar. Então, nós já estamos cuidando de tudo isso para que o nosso corretor possa fazer o papel dele, que é o mais importante, que é o pessoal. Aqui nós temos uma plataforma de ferramentas digitais que a Tokio Marine também investiu e disponibilizou para o corretor, para que ele tenha essa tecnologia ao seu alcance sem qualquer investimento. Aqui são 4 ferramentas: marketing digital, empreendedorismo digital, vendas em foco e gestão eficiente. No marketing digital, eu só vou destacar o YouTokyo, que é onde ficam gravados os treinamentos, a comunicação digital, que são materiais que o corretor personaliza com a sua logo, os seus dados e disponibiliza aos seus clientes, e a plataforma digital, que também é relacionada, a plataforma de vídeos, que também são personalizados, e em breve nós teremos aí o vídeo também do seguro de vida. Hoje já temos do automóvel, do residencial, de outros produtos. Eu vou focar aqui em vendas, até devido ao tempo, e deixo o convite para vocês conhecerem mais das demais ferramentas. Negócios digitais. Negócios digitais é uma das ferramentas dentro da plataforma BrokerTec. O acesso se dá no portal através do Eu Corretor, BrokerTec, Negócios Digitais. Aqui o corretor personaliza os produtos que ele quer ofertar. Ele pode trabalhar com automóvel, residencial, acidentes pessoais, individual, estagiário, e também um spoiler aqui que teremos o Vida Individual Digital também disponível no segundo semestre. Aqui o corretor personaliza como ele quer oferecer, quais os níveis de comissionamento, e ele gera a URL, o endereço, ou o QR Code, e compartilha com os seus clientes que podem fazer a contratação sozinhos. E com a percepção da inteligência artificial de quem está o atendendo é o corretor, porque lá na personalização ele coloca o seu avatar. Então pode ser a sua foto, o seu nome, e o corretor deixa isso muito personalizado, dando essa percepção para o cliente que é uma ferramenta da própria corretora. Aqui o mais recente investimento da Tokio Marine, que foi em telemedicina, para cuidarmos mais dos nossos clientes. Isso foi antes da pandemia, deixar bem claro, mas é claro que agora tem sido o grande diferencial do nosso produto Vida Individual, vida homem, vida mulher e vida sênior. Através da telemedicina, o cliente tem acesso a um médico do Hospital Albert Einstein, pode ser no celular ou no computador, ele só precisa de uma câmera e de uma internet. Relatando a sua patologia, os seus sintomas, aqui eu trouxe os principais sintomas, mas existem vários outros, qualquer tipo de dor, qualquer tipo de situação emergencial que ele esteja passando, temos vários depoimentos também de pessoas que já usaram, ele conecta, ele recebe esse atendimento do profissional especialista na área que ele relatou e recebe a receita médica por e-mail. Nesse momento, onde as pessoas não querem se expor ao risco de um ambiente hospitalar, mas estão sujeitas a uma situação emergencial por qualquer outro motivo, você entregar essa solução para o seu cliente,
que quer dizer que você está cuidando dele, realmente tem feito toda a diferença na venda do seguro de vida individual da Tóquio Marine. Então, toda a nossa base de clientes já tem esse serviço e pode usar a qualquer momento, independente da quantidade de utilizações por ano, independente do dia e da hora, porque são 24 horas durante 7 dias. Então, o que eu peço aqui para vocês, todos presentes, é nos ajudar nessa divulgação. Aqui eu trouxe um modelo de um vídeo que nós temos, mas existem vários materiais, a companhia está investindo muito no marketing e agora sairá alguns vídeos também com esse mote que é Resolve. Então, a Tóquio Marine traz essas soluções para tornar o seguro mais tangível, porque nós entendemos ainda essa necessidade do consumidor, né, que tem melhorado, mas nós somos os agentes dessa mudança. Assim como o Einstein Conecta, eu peço a divulgação de vocês também para a newsletter. É a nossa revista eletrônica que mensalmente traz matérias, conteúdos relevantes, dividido em 5 temas e mais uma sessão Você Sabia. Isso gera conteúdo para o seu cliente, para que ele perceba o seguro. Como eu disse, ali tem depoimentos, pessoas que usaram, que realmente o seguro fez a diferença na vida dela. Agradecer ao CSP Minas Gerais, que já tem compartilhado semanalmente essas matérias também nos seus canais de divulgação. Isso é muito importante para nós. Por fim, sobre o que temos de melhor, que esse foi o objetivo de trazer para vocês, é um benefício ao corretor relacionado à rentabilidade da corretora. Hoje, a Tóquio Marine, ela paga um agenciamento prolongado no seguro de vida individual, homem, mulher e sênior, se a venda for com a forma de pagamento cartão de crédito. Isso é muito importante para o cliente, porque ele não corre o risco de deixar de pagar alguma parcela, e vocês sabem a importância disso no seguro de vida. Isso traz um ganho operacional para o corretor, que não precisa ficar cuidando dessa inadimplência e também correndo esse risco junto com o cliente, e traz um ganho também para a seguradora. Nós aumentamos muito o percentual de conversão de negócios no cartão de crédito, que dá a maior permanência do segurado sem a inadimplência. Então, no período de fevereiro até julho, nós já temos tratativas para prorrogar esse prazo, mas a princípio esse benefício encerraria agora em julho. Se você calcular um seguro de vida com 100% de agenciamento, a Tóquio Marine vai pagar 500% de agenciamento, 100 a cada 12 meses de vigência. Então, quando o cliente faz o reenquadramento anual, você também já recebe o agenciamento sobre essa parcela. Lembrando que pode ser carregado até 200% de agenciamento nesse produto, e aí ele se torna 1000% pago durante os 5 primeiros anos de vigência. Então, não percam essa oportunidade, esse benefício. Nós vamos continuar aqui trabalhando firmes para que ele seja estendido até diante do momento que vivemos e a importância de rentabilizar a operação. Não podia deixar de trazer para vocês o portfólio. Esse é o nosso portfólio de seguro de vida individual, onde nós temos um produto até 80 anos sem carência, que é o Vida Sênior. Todos eles têm a contratação facilitada através do portal ou do aplicativo e também a emissão automática. No caso do seguro de AP, automática, sem depender de nada. No caso do seguro de vida, depende da teleentrevista que é feita por telefone com o seu cliente. Então, veja, tudo já estava preparado para esse momento. Você faz a oferta, faz a venda, transmite a proposta e não se preocupa mais com nada. O resto, a Tóquio Marine resolve. Então, nós fazemos a entrevista, a subscrição, a aceitação ou geramos algum tipo de pendência para a aceitação desses clientes. E, nesse momento específico, isso é muito importante para você, corretor, porque existe, sim, uma tendência de momento de crise ter um número mais elevado de fraudes. E você não precisa ser responsável por isso. Então,
Com a Tóquio Marine, você tem essa garantia de uma contratação muito bem feita que não vai te trazer um problema na hora de um sinistro. Aqui, o portfólio de seguros coletivos. Nós temos desde seguro coletivo a partir de uma vida, parece até engraçado, mas existe, o seguro de convenções coletivas a partir de uma vida, até o seguro PME, que atende até 2.000 vidas com cotação direto no portal. Outras cotações que não sejam direto no portal podem ser solicitadas também através dele. A área técnica trata e devolve isso para vocês no menor prazo possível. Aqui, falando um pouquinho da estrutura comercial da diretoria de Minas Gerais, embora a grande maioria conheça, como eu disse ao João Paulo, tem muita gente de fora assistindo, então a grande diretoria de Minas Gerais tem 12 unidades de atendimento, capitaneada pela Andrea Padovani, são 7 filiais e 5 home office. E, de novo, a tendência que hoje virou realidade já existia, que é o trabalho dessas unidades de atendimento home office para estar muito mais próximo do corretor. Então, isso já acontecia na Tóquio Marine. Aqui, além da estrutura comercial direta, nós temos as nossas assessorias parceiras, que são braços fortes, inclusive no seguro de vida. Eu fico muito orgulhosa com esse trabalho de capacitação e de buscar os tesouros dentro da base das assessorias. E tesouro é você, sim, corretor que vende seguro de vida. Nós chamamos e entendemos a preciosidade desse agente que leva o benefício mais importante, a proteção do maior bem, que é a vida. E aqui a nossa estrutura de especialistas de vida em Minas Gerais. Então, nós dividimos a região em 2 e 3 pessoas fazem esse atendimento. A Márcia e o Sérgio fazem uma dupla dinâmica, eles dividem muito bem o atendimento a essa região. E a Valéria fica com o interior e atende também a essas filiais e home office. A única coisa que eu posso dizer para vocês dessa equipe, eles são extraordinários. E eu realmente sinto muito orgulho em estar agora capitaneando essa equipe, em parceria com essa região, com essas assessorias, realmente muito orgulhosa e agradecida por tudo isso. Bom, eu fecho aqui a minha fala, Maurício, parabenizando o mercado de seguros. Deixa eu tirar aqui a apresentação. Saiu? Tudo certo? Não? Não. Aqui. Parabenizando o mercado de seguros pela capacidade que foi apresentada nesse momento de transição, né? As seguradoras, pela harmonia, pela agilidade que conseguiram colocar toda a estrutura sem perder a qualidade no atendimento, e pelos corretores que realmente entenderam esse momento e vêm buscando repor as perdas naturais que vão acontecer com coisas novas, com o seguro de vida, que é tão importante. Então, eu termino aqui a minha primeira parte e fico à disposição para as perguntas, dúvidas. Ok, Maurício? Muito obrigada. Para finalizar a sua apresentação e as respostas, eu queria que você contasse um pouquinho o seguinte. Nesse período de pandemia, você Tóquio, né, e falando pela seguradora, tem observado que há uma mudança de comportamento na distribuição dos corretores em relação ao produto pessoas, ou seja, aqueles corretores, não corretores mais já tradicionais em benefício em vida, mas dizendo aqueles corretores que estavam mais ligados a carteiras de patrimônio, automóvel e tal, se eles estão migrando naturalmente, aproveitando a oportunidade que esse momento traz em relação aos riscos, em relação aos medos que você bem colocou. E segundo plano, se há algum projeto da Tóquio para aproveitar esse mercado que ainda está carente, que é a população de baixa renda na área do microseguro, se tem alguma notícia a respeito disso. Por favor. Maurício, realmente a gente observa essa mudança de comportamento que começa pelo consumidor. O nosso trabalho árduo sempre foi seguradora, corretores, assessorias, conscientizando o consumidor.
E agora, essa reversão de tendências, nós observamos o consumidor com medo, assustado, vendo o risco mais próximo, alguns ainda sem condições de ter o seguro ideal, mas começando a ter algum seguro. Nós falamos muito, até eu já emendo aí a resposta com a sua segunda pergunta, falamos muito de seguros baixos, mas que no momento da fatalidade deixam um amparo para essa família. Então, se pensa muito no seguro ideal e não se faz nada, comece fazendo algum seguro. Um seguro que garanta as providências emergenciais para essa família, que diante dessa perda se vê ainda financeiramente numa situação muito complicada. Essa cultura, né, agora nesse momento crítico financeiro, chegou até mim algumas situações de cancelamento. E aí você pensa, cara, mas agora é hora de cancelar? Vamos adequar. Não precisa cancelar, vamos reduzir o capital, vamos reduzir o custo, vamos mantê-lo já aceito, sem nenhum tipo de perda e amanhã você querer contratar um seguro. Porque o seguro, ele não é contratado quando você quer, é quando você pode. Então, se você já tem o seguro, já passou, já está segurado, não deixe de ter. Simplesmente adequa a sua nova necessidade e um dia retorna ao seguro ideal. Então, acho que dentro disso, a Tokio Marine vem trabalhando sempre essa questão de capacitação, de conscientização, de manutenção dos clientes, dos negócios. E eu tenho percebido, sim, os corretores muito mais dedicados à sua própria carteira, já observando, inclusive, sinistros, e isso é tangibilizar a entrega. A gente teve um encontro com um grupo de corretores e ele falou sobre isso. Eu vivi isso e vi o quanto foi importante o meu papel social de entregar para essa família uma luz. Então, o propósito do seguro de vida, ele nunca mudou. O olhar é que está diferente, o olhar do consumidor, o olhar do corretor. E isso me enche de alegria, Você sabe que eu sou apaixonada por esse segmento, o quanto eu luto e não canso e não desisto e estamos chegando aí num momento muito melhor. Sabemos disso, Rosana, sabemos que você é apaixonada por esse segmento, como nós todos somos, Então, parabéns mais uma vez. Apresentação muito bem estruturada, clara, cristalina. Acho que não tem nem mais perguntas, só tem elogios à sua apresentação, ao seu papel, agradecimentos aqui vários de parcerias aí que vocês têm. Então, deixe o seu minuto final para a sua saudação e despedida, se for o caso. Sim, eu deixei um recado aqui para o corretor, que você sempre nos pede, que o momento do pânico, do medo já passou. Nós tínhamos o medo do incerto, que aconteceria 5 anos daqui para frente, e ele já chegou. Então, o pânico passou, a tecnologia não substituiu ninguém, mas a tecnologia tem sido maravilhosa para o corretor. Então, lembrar que o bem mais precioso é o cliente, e o papel mais importante é do corretor, e isso não vai mudar. Então, o corretor ele só precisa estar atento, se adaptar, aproveitar tudo que nós trazemos para engajá-lo nesse trabalho. Esse é o nosso papel social, é o propósito da companhia. Nós temos aí um mantra do Vida, da Tóquio, que é conscientização, aculturamento, capacitação, partindo sempre do propósito de proteger a proteção pessoal, familiar e financeira. Então, a frase é: ser criativo gera medo, mas envolve risco também, mas é o caminho para a superação. Então, sem dúvida, todos aqui têm se superado e eu agradeço muito por fazer parte desse mercado e contar essa história, Imagina, a minha filha ela já tem visto muitas coisas e o trabalho home office tem sido fantástico, Porque ninguém imaginava que a gente fazia tudo isso. Uma das coisas que ela fala: mãe, como você fala? Pois eu achava que você só vendia seguro, mas você fala muito. Faz parte,
né? Então, isso tem sido muito legal e eu deixar esse recado positivo para todos vocês. Muito obrigada, CSP Minas Gerais, toda a equipe, o Estado, espero em breve estar aí pessoalmente para me apresentar e trabalhar muito mais com vocês, tá bom? Um grande abraço. Mais uma vez, Vida, tá? Porque a vida é o que importa aqui na Tóquio Marine e esse é o nosso slogan. tá bom, muito obrigado, Rosângela, parabéns aí. Agradecimento aí a Andréia, o amigo Oswaldo Leão, Sérgio Canesso, Marcinha, toda a equipe aí. E o Kobayashi aí, que é o diretor também em São Paulo, vice-presidente do CVG de São Paulo. Se quiser dar uma palavrinha rápida, Kobayashi. Você quer ou passa a bola? Mauricião, eu não posso tirar o brilho dessa maravilhosa apresentação. Você sabe que eu sou suspeito para falar e comentar da Rosângela, né? Afinal, eu, com muita satisfação, consegui promovê-la para ela desenvolver esse trabalho, não só que ela faz de forma brilhante, não só em Curitiba, Paraná, mas no Brasil inteiro, né? Então, não vou me ater, não, porque eu não quero tirar o brilho dessa maravilhosa apresentação. E obrigado pela oportunidade, Maurício. Valeu, Kobayashi. Um abraço para você e para toda a equipe aí. Obrigado, então. Vamos passar agora a palavra para a especialista na operadora de saúde, Promed, amigo Edsiria. Por favor, a palavra é tua. Tudo bem, amigos? Bom dia. Não tive a oportunidade, na hora de ingressar, de dar um bom dia a todos vocês. Nesse momento aí, acho que muito importante essa série de workshops que o CSP vem promovendo para que a gente possa realmente ter esse grupo aí de corretores, grupos de colegas de mercado para trocar e compartilhar experiências. Gostaria de começar aí a parabenizar o João e o Mauricião e toda a diretoria do CSP. Não sei se foi falado logo no comecinho, eu acho que essa união do CSP com a Ascor, e a Ascor eu fui um grande defensor dela, muito oriundo do trabalho da fundação que a gente teve aí com o CSP. Eu acho que essas duas entidades já eram grandes e eu acho que elas se agigantaram quando elas fizeram essa união, porque a gente consegue juntar segmentos de corretores que são vinculados à ANS, corretores SUSEPADOS, para que essa troca de experiência realmente evolua no mercado. Foi uma grande sacada, que inclusive em tempos de pandemia e de crise a gente consegue otimizar os custos desse processo. Quero dar um abraço e parabenizar o meu amigo Marco Antônio, aí, que fazia tempo que eu não via, assim, por uma live, né? E lembrá-lo que essa história dele como presidente do Sintseg, uma vez num almoço, num evento do Sincor em Sete Lagoas, sentamos eu, ele, o meu amigo lá da Zurich e o Ricardo Zur, para falar desse momento que um dia ele seria o presidente do Sintseg. Então, parabéns, Marco Antônio. No que eu puder te apoiar aqui, conte comigo, sou muito fã do seu trabalho. Parabenizar a excelente apresentação da Rosângela e queria conversar com vocês um pouquinho desse momento, né, do que a gente chama do novo, né? Confesso para vocês que na primeira semana, quando a gente aqui na Promed ouviu falar de Covid, era uma história, Covid-19, e da forma como nos foi colocado, e as providências que a gente tomamos logo de imediato, realmente era uma situação que a gente não tinha vivido. Eu lembro de ter assistido um filme desses de ficção científica chamado Contágio. Quem não assistiu, assista, vai ver que é exatamente o que a gente está vivendo hoje, só muda a origem dos bichos de contágio. E em 44 anos de mercado, eu nunca conseguia imaginar que a gente passaria por um momento desse. Eu lembro que durante as aulas da Funenseg, quando a gente pegava riscos excluídos e falava de epidemias, pandemias como risco excluído, a gente até brincava, mas isso nunca vai acontecer. E chegou realmente um momento em que o novo mundo está passando, e é por isso que a gente tem que tomar as providências que a gente tomou. Falando um pouquinho do que a Promed fez, logo na largada, a gente percebeu que realmente
os nossos especialistas em infectologistas nos orientaram. Então, na primeira semana que a gente teve contato com o assunto, nós colocamos praticamente 85% do time em home office, o que era uma grande incógnita, né? Como nós vamos proceder, o que nós vamos fazer, será que vai dar certo, a tecnologia, a gente imagino que ninguém estava preparado para o que vinha pela frente. E, para nossa grata surpresa, a gente conseguiu, com o apoio da tecnologia e de todos os funcionários, manter todas as operações, faturamentos em home office. Aqui na matriz só ficaram as funções mais burocráticas, como impressão de carteirinha, algum tipo de liberação de guias, as equipes comerciais, a equipe comercial, relacionamento, também se posicionou atendendo muito bem em home office, ou seja, aquilo que a gente não imaginava e que confesso para vocês que nos primeiros 10 dias, quando eu via uma reunião pelo Teams e via esse tanto de gente na tela, aquilo me apavorava, porque a grande maioria, como me conhece, sabe que eu sou relacionamento puro, né? Como é que eu vou fazer sem abraçar, sem conversar, né? E os primeiros 10 dias foram muito difíceis, mas nada que a gente não consiga se adaptar e mostrar que esse novo nos traz uma realidade, nos traz uma nova situação, né? De que a gente é possível, que a gente é capaz. Então, todas as funções estão se reinventando, as operadoras, as seguradoras, os mercados, as entidades de classe e, principalmente, os corretores de seguros que têm que ter, e vendedores de planos de saúde, que têm que ter essa criatividade e essa inovação, como já foi colocado muito bem pela Rosângela, e o Marco já falou um pouquinho disso. Então, esse é um novo momento que a gente está vivendo, em função até da Promed, enquanto a nossa função social nesse momento, já que nós temos um número grande de beneficiários e a nossa função foi manter o atendimento deles dentro desse processo, de forma que, dentro das constantes e modificações que a ANS vem fazendo, quem é do segmento sabe que é uma normativa atrás da outra, é uma mudança, criação de novas formas, o teleatendimento, depois mudou a questão das vacinas para o Covid, ontem mesmo saiu uma nova normativa, ou seja, a própria situação faz com que a gente se mova na busca de novas soluções que o mercado vem exigindo da gente, ok? Nesse momento, o que a gente percebeu, né? Que o nosso beneficiário, ele também, como todo o mercado e as empresas, estavam muito sem saber o que fazer, e nós tivemos que adaptar tanto o atendimento do nosso relacionamento quanto as nossas centrais para que a gente pudesse atender os nossos clientes de forma mais rápida e clara. E ficava uma dúvida: o que vai acontecer com o nosso mercado de saúde? As questões econômicas vão prejudicar, vão atrapalhar? E eu confesso para vocês que, dentro do portfólio que a gente tem de clientes, essas situações se portaram de maneira extremamente diferente para os grupos segurados que a gente tem. Como, por exemplo, o pequena e média empresa foi afetado, sim, mas em função da característica do momento, quando as pessoas ficam mais sensíveis à saúde e à questão de se protegerem, a gente percebeu que as vendas também foram fomentadas, que as empresas começaram a procurar uma diferenciação. E segmentos, lógico, alguns deles prejudicados, mas outros que a gente não esperava, em função da situação econômica, acabaram fomentando. Por exemplo, vigilância. Conversando semana passada com uma grande empresa, ele me mencionava o seguinte: olha, para eles foi a bendita pandemia. Por quê? A empresa dele faz transporte de valores e, com isso, com essa movimentação monetária que deu pelo país, ele teve que contratar, fazer turnos adicionais para poder fazer a movimentação de dinheiro.
Vigilantes, foram contratados muito mais vigilantes por conta de organização de filas de recepção de bancos. Mineradoras, aproveitando esse momento, estão contratando para fazer os ajustes das suas operações. Ou seja, em alguns setores, realmente, como de PME e no adesão, a gente está tendo realmente uma questão de inadimplência, mas outros estão compensando isso, de forma que a Promed conseguiu equalizar. Estamos com uma inadimplência, sim, como acho que todos aí estão passando, mas a gente vem equalizando essa questão de fluxo de caixa, de pagamentos, para manter a nossa rede em pé e ativa, ok? Eu preparei uma apresentação rápida aqui, e o Maurício vai me ajudar para ver se eu vou conseguir compartilhar. Entrou aí, Mauricião? Perfeito. Então, tá Está bom. sendo apresentado. Oi? Está sendo apresentado. Então tá bom, vamos lá. Essa é o nosso slogan, é a Promed. Aqui alguns dados aí que eu pelos participantes, eu sei que a grande maioria já conhece os nossos números, mas é sempre bom dizer, a Promed é uma operadora com origem mineira, começando lá em Contagem. Esse ano completamos 25 anos de história, estamos com 110 mil beneficiários, em torno de 12 mil empresas clientes, algo em torno de 30 mil vidas no adesão. A nossa mais recente pesquisa de qualidade, de satisfação do cliente, apresentou um índice de 96%, né? E o nosso atendimento, ele é uma operação estadual e fora do estado trabalhamos em questões de rede parceiras, ok? No que tange a relacionamento, a Promed dispõe de profissionais que proporcionam um relacionamento próximo com as empresas, ou seja, o nosso comercial faz a venda e, no momento, para as empresas acima de 30 vidas, nós fazemos a passagem do bastão para o relacionamento, aonde essa equipe preparada faz o apoio em conjunto com o corretor, e muitas vezes quando o corretor não tem essa qualificação, não tem essa característica de acompanhamento, nós assumimos todo o trabalho da manutenção dessa cotação, desse cliente ao longo da sua vigência, até nos momentos de renovação. Aqui, com base na questão da inovação, e tudo se faz necessário, como as equipes foram todas para home office e as empresas também não nos recebiam por conta da pandemia, o que foi feito? Nós acabamos de lançar uma palestra de implantação virtual, ou seja, é a inovação, é a criatividade nos forçando neste momento. E esta área tem mantido um ótimo e excelente relacionamento com os nossos clientes, atendendo em todas as suas demandas. No que tange a parte do relacionamento com os clientes através de portais e de app, mesmo antes da pandemia, a gente já tinha desenvolvido os apps da Promed, onde lá você pode marcar consultas, agendar consultas, ter a sua carteirinha, fazer os agendamentos, ver as suas copartes, né? No portal do beneficiário, que é muito importante hoje as pessoas não se locomoverem, né? Você pode fazer os agendamentos online, você pode ver os centros médicos, você pode ver a rede. E no portal empresa, muito importante, as empresas têm todo o acesso dos serviços para fazer a sua movimentação, retirar boleto, fazer alterações, consultar a rede, ou seja, em paralelo, a empresa desenvolveu toda uma linha de atendimento calcada também em várias centrais, no saque, nas centrais de atendimento, na ouvidoria. Desenvolvemos uma ferramenta que é um grande sucesso hoje, ou seja, que é a marcação de consultas via WhatsApp, que está aí na nossa tela o número, as nossas centrais de agendamento, portais personalizados, ou seja, nesse momento de pandemia, né,
a empresa se mobilizou para fazer outras atividades que a gente ainda não tinha parametrizado, como, por exemplo, o encaminhamento de propostas via e-mail digitalizadas, para que os nossos corretores e os nossos beneficiários e clientes realmente pudessem fazer, basicamente, tudo aquilo que se faz necessário de forma eletrônica, preservando a sua saúde. Aqui um pouquinho dos nossos números, né? Hoje a nossa rede em Minas Gerais, ela tem aí 185 hospitais, 1.154 clínicas, 344 laboratórios, 1.470 médicos e 21 cooperativas médicas, ok? Aí um pouco desses parceiros que estão na nossa rede aí, Life Center, Belo Horizonte, São José, Vera Cruz, Baleia, o Pardini e entre outros que a gente tem, ok? Eu já sei que a grande maioria aí já sabe, mas vale a pena sempre ressaltar que um dos pontos fortes da nossa estrutura de atendimento são os nossos centros médicos e nossa rede de hospitais aí conveniadas, que eles estão bem distribuídas aí ao longo de toda a nossa disposição geográfica, em Betim, em Contagem, no centro e na área hospitalar, aonde os nossos beneficiários têm acesso pelos mais diversos aplicativos, aí o app, saque, agendamento online e toda essa parte com as centrais de atendimento, a marcação das consultas e exames de forma na eletividade. E para incentivarmos essas unidades, nelas a gente trabalha com coparticipações reduzidas, de modo a incentivar que o nosso beneficiário procure essa rede, ok? No que tange a programas, né, a gente entende, e com certeza isso o produto que a gente vende hoje, ele é um commodity, como assim um automóvel e outros do ramo, porque o nosso atendimento hoje, ele está calcado no rol que a ANS faz a obrigatoriedade para todas as seguradoras e operadoras que operam com saúde. Então, o que faz com que uma operadora se destaque da outra? É basicamente a questão do atendimento, do acolhimento, como já falei para vocês, do momento em que a gente recebe uma proposta, do momento em que o relacionamento assume, que o cliente procura as nossas centrais, e temos dentro da empresa alguns programas que facilitam migrações de contrato, como é o caso do gerenciamento dos casos crônicos, numa implantação 30, 40 dias antes, a gente já tem acesso à lista de beneficiários que estão em tratamento, para que na virada da chavinha do contrato, na migração, eles sejam acolhidos. A gente tem vários grupos de apoio em obesidade, de tabagismo. Em um dos grupos de tabagismo, nós tivemos um êxito aí de 85% de reversão. Nós temos aí o nosso famoso programa aí, do casal grávido, que apoia todas as pessoas, né, todos os casais, nesse momento de gravidez. É muito interessante. Esse ano aqui a gente teve que dar uma parada em função da pandemia, mas nós já paralisamos um pouquinho antes da pandemia, na 39ª edição, para vocês terem uma ideia. Dentro do acolhimento às empresas e ao beneficiário, a gente tem as palestras, um rol de palestras que são adaptáveis, inclusive, às questões das legislações que o Ministério do Trabalho e as secretarias de trabalho exigem, que a gente pode estar ajudando. Temos um monitoramento dos gestantes à distância, ou seja, esses programas e esse acolhimento é que fazem a diferença da nossa empresa. Não é só vender, a questão da acolhida e da manutenção do contato com o beneficiário, com as empresas,
o grande mote que a gente imaginava como conseguir manter isso ao longo da pandemia. Porque a gente antes imaginava que a coisa seria de uma forma, e conforme a mesma vem se ampliando aí, a gente está vendo que vai ter que se reinventar, e todo dia nós estamos adaptando e, graças a Deus, aí mantendo esse atendimento a contento dos nossos beneficiários. Quando a gente fala em termos de saúde, evidentemente, está atrelada ao beneficiário se cuidar, a medicação. Então, a gente tem convênios com a Drogazil, Droga Raia, Pacheco e São Paulo, nas várias cidades aí desse continente aí chamado Minas Gerais, né? E que vão até 40% de desconto em alguns medicamentos, ok? Nesse momento, atrelado à questão do processo como um todo, nesse momento nós estamos com uma campanha de Coparte Zero para toda a parte de pediatria, né? Maiores dados vocês podem colher no nosso site. Isso é uma forma da gente incentivar e manter o nosso atendimento a contento, ok? Uma das formas que a gente teve que se reinventar, logo no momento haviam muitas dúvidas, né? Hoje eu imagino que cada um dos que estão participando aqui são especialistas nessas questões de o que fazer com o coronavírus e tal, mas por quê? Porque no momento se fazia necessário, as dúvidas eram imensas e coube ao segmento criar mecanismos para que os beneficiários pudessem entender esse momento. E nós criamos o Doutor Promed para que o beneficiário entre em contato e possa aí tirar todas as suas dúvidas. Nos nossos sites, nos nossos aplicativos, nós também temos um teste virtual, onde o beneficiário pode inicialmente se informar e ver realmente a necessidade desse atendimento ou a localização ou o deslocamento a um centro médico, né? Já que a questão das cirurgias eletivas e uma série de outras coisas ainda estão caminhando. Mas o importante é o seguinte, que o beneficiário saia o menos possível. A curva da Promed mostrou que como a gente achatou a curva logo no comecinho, ou seja, a gente colocou toda a equipe, o nosso índice de contágio da equipe ele é muito pequeno neste momento, graças a Deus, e sabemos que, em função da equipe ter sido colocada em home office, num momento bem precoce do processo, está fazendo com que a gente mantenha esse atendimento, ou seja, como as equipes se mantêm em home office, se um ou outro funcionário, e acho que todos nós, até que uma vacina seja desenvolvida, estaremos expostos, eles vão acabar se contaminando de forma gradativa, ou seja, o nosso atendimento está mantido e garantido aos nossos beneficiários, já que esse momento a manutenção da saúde é muito importante, ok? Temos aí também como opcional a cobertura do transporte aeromédico e a gente só pensa nela na hora em que realmente se faz necessário. Esse ano a gente já fez 4 transportes aeromédicos, o último foi o transporte de uma criança que estava aqui no São Lucas para um hospital em São Paulo, e isso foi feito de forma... A criança teve 3 paradas cardíacas em voo, e a equipe aí da Líder brilhantemente conseguiu, e a criança foi operada em São Paulo e passa bem hoje dentro das possibilidades do quadro. Então, realmente, o transporte aeromédico é uma necessidade que eu entendo custo baratíssimo, a R$ 1,99 por mês, que se faz necessário ter nas nossas apólices. Nesse momento, a Promed, além dos planos de adesão, ela está trabalhando com o Slim, que é o nosso plano ambulatorial,
que é um plano que atinge aí é um plano que eu diria assim de porta de entrada para aqueles beneficiários e empresas que ainda não estão dando saúde aos seus funcionários, onde você tem todo o atendimento ambulatorial com urgência e emergência, e neste momento estamos trabalhando com o produto Select, que é a nossa rede específica, e os produtos com e sem coparticipação, e também em enfermaria e em apartamento, ok? E para cotações maiores, nós estamos trabalhando caso a caso, como a equipe comercial já vem trabalhando com vocês, ok? Aí estou falando um pouquinho das nossas redes, né? Porque o mercado tem essa característica de venda de plano, além das clínicas, estar olhando a quantidade de hospitais, né? A gente tem lá em cima os nossos centros médicos, o Hospital São José, o São Lucas. Hoje a gente já tem uma parceria estratégica muito forte com o Veracruz, né? O Semper também já veio para essa base, ou seja, nós estruturamos muito bem essa rede nesse produto acima do ambulatorial, que é o plano completo, para que a gente possa estar atendendo aos nossos clientes. Aí um pouquinho do nosso portfólio de clientes, aí eu nem vou discorrer sobre cada um deles, aí acho que a grande maioria conhece a todos aí. E aqui eu encerro minha apresentação. Tentei, Mauricião, dentro do meu prazo aqui, olhando para o relógio, manter meu tempo aí. Agradeço aí realmente a oportunidade. A Promed é isso, ela é relacionamento, são pessoas. Nesse momento, a gente está muito, muito consciente da responsabilidade, principalmente social, da empresa, no que tange aos seus funcionários e aos nossos beneficiários e no mercado, e temos certeza, sairemos todos muito mais fortes desse momento aí que a gente não esperava passar, mas estamos mostrando aí para o mundo e para todos aí que a gente tem essa capacidade de se reinventar, continuarmos vendendo, acreditando no nosso potencial e se adaptando. Ok? Obrigado. Estou à disposição, Manução. Muito bem, parabéns aí pela apresentação, pela condução aí das inovações da Promed. O pessoal está pedindo aqui para você deixar o contato aí, por favor, no chat da Promed, seu contato. Uhum. E algumas considerações que são básicas, mas que muitos aqui até talvez não conheçam. Tem corretor que ainda não opera com saúde, então a primeira pergunta é: cobertura do Covid tem carência? Ela é imediata? Como é que é isso? Vamos Segundo, deixa eu fazer todas que aí você já responde. Tem produto individual? Sim ou não? Tem produto para baixa renda? Sim ou não? E aproveitando uma apresentação que foi feita semana passada aqui, uma parceira grande da Promed nos informou que o crescimento dela tem sido na ordem de 22% nos últimos tempos, nos planos de saúde. Como é que você está vendo esse crescimento para os corretores e se o número de atendimento na Promed aumentou na pós-pandemia? Bom, vamos lá. São várias perguntas, né? Primeiro, a questão da Covid, né? A Covid, evidentemente, ela foi de um primeiro momento, ela teve uma interpretação errônea, mas a gente vê o seguinte: o Covid ele tem atendimento sim pelo plano de saúde, até porque isso ninguém acha que está com Covid, então você tem que ir a um centro médico, a um hospital, a um pronto-socorro, aonde esse médico vai diagnosticar, e sendo o fato de urgência e emergência, ele vai realmente te diagnosticar. E, em paralelo a isso, a ANS, ao longo dessas últimas semanas, também soltou questões normativas, né, onde o exame de Covid inicialmente não era previsto no rol, e ela, através de uma normativa, ela basicamente impôs essa questão, e ontem ela soltou uma nova normativa ampliando alguns exames do Covid, está aí na imprensa, já saiu praticamente em todos os jornais dessa semana. A questão dos planos individuais, hoje o plano individual para pessoas físicas, a Promed não está operando, mas dentro do seu portfólio,
a gente opera com os planos coletivos por adesão, através hoje de 2 administradoras, que são a Qualicorp e a Fiance, onde é possível, sim, fazer um plano com características individuais dentro de um guarda-chuva de eletividade de entidades que, aí, quem tiver maior interesse, depois a gente pode informar como é que é isso, já que isso não é o fórum. Produtos para baixa renda, eu falei um pouquinho da questão do ambulatorial. O produto ambulatorial, ele é um produto que hoje ele te dá um acesso, uma acessibilidade, que eu digo que é um produto que te tira da porta do SUS. E ele te atende em urgência e emergência nas primeiras 12 horas, ou seja, se você for pegar o rol da ANS, for pegar os procedimentos, basicamente, cerca de 85% a 90% dos procedimentos você vai ter atendimento em termos de exames ambulatoriais, consultas, procedimentos em laboratórios e, inclusive, urgência e emergência nas primeiras 12 horas. Se for um caso de uma cirurgia letiva ou uma cirurgia mais complexa, que naquele momento não seja considerado como urgência e emergência, e a companhia colabora com o beneficiário na remoção para o SUS. Mas, em tese, é um produto, sim, extremamente vantajoso, é porta de entrada e é um produto que a empresa pode ceder o desconto, ou seja, pode fazer um plano em que ela, nesse momento, compartilhe um pedaço da mensalidade e o beneficiário, ou seja, seu funcionário, pague a outra parte. É um produto realmente muito importante e extremamente interessante. A Promed, sim, vem crescendo muito bem nos últimos anos, né? A gente desenvolveu linhas de produtos para todos os segmentos, como eu falei para vocês, no ambulatorial, pequenas e médias empresas, nas contas corporativas e no adesão. Ou seja, para cada um desses segmentos que eu mencionei para vocês, nós estruturamos comercialmente a empresa, de modo que as equipes estão capacitadas para atender aos corretores de todos os perfis e tamanhos, do vendedor de plano ao corretor grande, ao corretor corporativo. A gente está realmente muito bem estruturado para isso. E acho que saúde, volto a frisar aí para vocês, para quem ainda não foi exposto e tem que vender, o cross-selling, como já foi dito aqui, ele é muito importante, né? Porque uma coisa é certa, se você, corretor só de ramos elementares, está fazendo automóvel, está fazendo a frota, e se você não se especializar e não buscar o saúde, com certeza um outro colega ou alguém vai fazer e vai atender esse seu cliente. Não, acho que respondi tudo, né, Maurício? Perfeito. Só finalizando, por favor, deixe os contatos aí da Promed no chat. E o pessoal está pedindo aí, tá bom? Legal. Legal. Muito obrigado aí pela apresentação. Você tem mais alguma consideração a fazer? Não, só agradecer esse momento aí a todos que ficaram aí até esse momento aí para ouvir as nossas colocações e dizer que estamos aqui para segurar essa onda aí, ok? Parabéns pela apresentação, parabéns aí pela Promed, viu? Muito obrigado. Obrigado. Então, eu vou fazer um encerramento aqui da minha participação, antes de passar para o João Paulo, agradecendo aí ao Sindiceg, a pessoa do Marco Antônio, Cláudia, que deve estar aí ainda, a sua equipe toda, Soninha, Maurício, Zé Augusto, enfim, e a todos aí da Paco Marini. Vou cumprimentar você, Kobayashi, de novo, e cumprimentando você, cumprimentando a sua equipe, parabéns. Edseria, mais uma vez, parabéns pela apresentação, obrigado, pelos conhecimentos, pelas dicas importantíssimas que os corretores receberam aqui. Acho que temos muitas oportunidades. E antes de passar para o João Paulo, eu queria reiterar um convite. Nós vamos ter um workshop hoje às 18h30. Eu e o meu amigo Rodrigo, Marcos, vamos fazer uma apresentação, debater a gestão comportamental, competência e habilidades. Não vamos falar de seguro, vamos falar de pessoas, vamos falar de gente, vamos falar de... Então, faço o convite, vou deixar aqui o link
no chat. Quem quiser participar, por favor, faça a inscrição lá, que eu acho que vai ser um momento importante para a gente compartilhar conhecimento sobre as competências e habilidades nesse novo normal. Muito obrigado a todos aí, um forte abraço, um bom dia de trabalho. João Paulo, para suas considerações. Obrigado, Maurício. O principal que o Maurição não falou, gente, é que esse evento que ele está promovendo é gratuito, né? Então, a oportunidade tá aí no chat aí para todos. Bom, eu só tenho, encerrando essa série de workshops, hoje a gente teve um workshop muito especial, participação aí do Marco Antônio Neves. Mais uma vez, Marco, muitíssimo obrigado. Vou reiterar que é uma honra para o CSP contar com a sua participação em nossos eventos. Agradecer também a Tóquio, né, na pessoa do Kobayashi aí. Eu cumprimento toda a equipe. Eu não posso deixar de registrar meu especial satisfação pelo meu amigo, companheiro e quase irmão Sérgio Canês também ter participado aí. E agradeço também ao meu amigo e companheiro Edson Iria, sócio fundador do CSP. Estamos juntos aí nessa luta aí, né, Edson? Para desenvolver o mercado. O CSP encerra hoje, gente, um momento muito importante da nossa história, que é conseguir ter feito essa série de workshops nesse momento crítico que a gente está passando. Foram 9 eventos. A gente teve hoje um pico de 120 pessoas no pico. Então, ultrapassamos a marca de 1.000 participações nesses 9 eventos, que é muito relevante para a gente. Estejam atentos aí aos próximos eventos do CSP. Vamos lançar hoje à tarde o curso sobre seguro e planos de saúde. É gratuito, mas as inscrições são limitadas, até por questões didáticas. É um curso online, ao vivo, não é uma simples apresentação, o professor interage com os participantes. E temos ainda uma expectativa de eventos com a FENAPREV e a FENASAúde, que ainda estão em negociação, para os meses de agosto e setembro. Mantenham-se eventos online, certamente eventos online. Mantenham-se antenados ao CSP, o Maurição já falou, para as beneméritas aí, o nosso agradecimento especial. Desenvolvemos a área lá no site Notícias das Beneméritas, é só mandar o link para o e-mail imprensa@cspmg.com.br, o link da notícia, do vídeo, da imagem que você quiser. Semanalmente a gente faz essa divulgação. Obrigado, Maurício. Registrar algumas presenças ilustres aqui, o Landulfo, o Pablo Edilon, da Bradesco, o meu amigo Silas Casarraio, do CVG de São Paulo, que é sempre um exemplo para a gente, né? O presidente do CVG de São Paulo aí presente. Agradecer a equipe, que é a Helenice, a Adriana, a Ana Luísa, a Débora e a Rita. Muitíssimo obrigado, um bom dia a todos, fiquem com Deus.